Sim, já temos reforços visando a Copa do Brasil e a Libertadores. O Inter está no mercado e precisará contratar mais que um lateral. O Inter precisará de um mercado forte porque a segunda-feira foi terrível. Cara, tudo isso e mais um pouco a gente fala logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Dito isso, vamos trocar uma ideia, falar de Inter, mas antes eu vou te pedir, se tu não é inscrito no canal, te inscreve no canal. Se tu já é inscrito, deixa o like. Tu que não é inscrito e te inscreveu, deixa o like e te inscreve. Vamos falar de Inter, uma segunda-feira movimentada pelos lados do gigante da Beira-Rio. Eu quero falar de reforço, eu quero falar de Libertadores, quero falar de Copa do Brasil e quero falar de departamento médico. São muitos assuntos para a gente trocar uma ideia nesses minutos que a gente tem aqui. E vamos aproveitar e trocar essa ideia e falar de tudo que a gente tem para falar de internacional. Mas sem antes esquecer de falar de JR Cimentos, porque para construir, para reformar, JR Cimento é o lugar. Cara, é toda obra que eu faço, ou até mesmo uma construção, eu pego um material com a JR. Por mais que eles são de Passo Fundo e tudo mais, não importa. É a empresa que me deixa seguro e que me acompanha nas obras, nas construções, em tudo que eu faço nos últimos anos. Porque a JR Cimento é o melhor lugar. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos começar por partes. Vamos começar com os sorteios. Sorteio da Libertadores. Não podia ser pior. Não podia ser pior. O Internacional pega o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Um time muito bom, de extrema qualidade, muito movimentado, um time de muitos jogadores extra classe e que o Inter vai ter que enfrentar. Não tem volta. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, decide a vaga no Beira-Rio. Cara, se pensar bem, é o pior adversário que poderia ter. Pior só seria o Palmeiras, que não poderia ser, porque os dois estão entre os primeiros colocados na classificação. Mas é um jogo muito complicado. Nem a torcida do Flamengo gostou de enfrentar o Inter, e muito menos o Inter gostou de enfrentar o Flamengo. Vamos ser sinceros, né? Então, é o que caiu na Libertadores, num ano que já está bem difícil, porque Campeonato Brasileiro, o Internacional simplesmente está fora do Brasileirão, não disputa o título do Brasileirão. O Inter é coadjuvante no Brasileirão. Está um ponto da zona, precisa melhorar isso. Bom, dito isso, vem o sorteio da Copa do Brasil, tudo no mesmo dia. Terrorismo não vem em partes, vem numa dose única. Fluminense na Copa do Brasil. Fluminense que o Inter enfrenta o Fluminense primeiro no Beira-Rio, a segunda fora no Maracanã, decide a vaga fora. Bom, é um confronto mais equilibrado. Eu já acho dois times mais equilibrados do que contra o Flamengo. O Flamengo é muito mais time, tanto quanto o Inter, quanto o Fluminense. O Inter e o Fluminense são times equilibrados. Mas, Jairo, ontem o Inter tomou um chocolate do Fluminense. Ontem o Inter não quis jogar futebol. Ontem o Inter quis fazer tudo menos jogar futebol. E levou um chocolate do Fluminense ontem no Gigante da Beira-Rio. Mas dá para enfrentar esse Fluminense. Com um time com vontade, com um time querendo jogar, porque o Inter joga quando quer, me parece. Com um time querendo jogar, sim, dá para enfrentar o Fluminense. Bom, pegando esses confrontos duros, tem adversários mais fáceis na Copa do Brasil, como tinha na Libertadores. O Inter precisa ir às compras. E vamos lá, por que precisa ir às compras e já tem reforço? Primeiro, Fernando. Fernando sofreu uma lesão complicadíssima. Não esperava que fosse uma lesão tão grave do Fernando, tá? Uma lesão no joelho, para por 5 meses. O Fernando não joga mais na temporada. Talvez o principal jogador do Inter. Mas não para por aí. Já tinha perdido o Bernabé. Vamos lá. Vamos montar o time do Inter, do departamento médico. Rocher, Bruno Gomes, Victor Gabriel, Mercado e Bernabé. Fernando. Aí tem ali, cara, Carboneiro, Vitinho. Quem mais? Me ajudem. Carboneiro, Vitinho, Enervalência, Matias, Borré. Cara, são 11 jogadores do departamento médico. Isso assusta qualquer time. Tá ok, que até a volta, até chegar às competições, muitos terão voltado. Muitos. Provavelmente o goleiro Rocher, muito provavelmente Gabriel Mercado, talvez o Victor Gabriel, o Bernabé, Fernando não, mas a gente tem a volta provavelmente do Borré, do Ener Valência, do Matias, do Carboneiro, do Vitinho. Mas é muita gente fora. O Inter precisa se reforçar.
Perder o Fernando nos obriga a buscar um camisa 5. A gente não pode contar com o Ronaldo, né? E Thiago Maia é bem abaixo. E Thiago Maia, preferencialmente, faz a segunda função. E o Ronaldo não tem condições de suprir a carência do Fernando. O Ronaldo entra naquele jogo que está resolvido para dar uma segurada. É um jogador mais de combate do que criação. O Fernando é um criador no meio-campo do Inter. Então, complicou bastante. Eu falava já em 4 a 5 reforços, eu já posso aumentar para 5 ou 6. Tiro 4. E o primeiro está chegando, que é um lateral direito, Alain Benítez. Lateral do Cerro Porteño, 32 anos, com passagem no futebol europeu, na seleção paraguaia. Não é um jogador de grande expressão, mas é um jogador que acho que pode, sim, ser uma boa reposição, ou quem sabe até titular da lateral direita no lugar do Aguirre. O Aguirre que não vem mal, né? Mas, vamos lá, não temos Bernabé. Ramon não dá. Dependendo do tempo de parada do Bernabé, o Inter vai precisar pensar numa situação para essa lateral esquerda. Tem que contratar um jogador afirmado para o lugar do Fernando. Precisa contratar. Hoje falar em Arão, William Arão, não é as mesmas características, mas já é melhor do que o Ronaldo. Bom, temos que contratar um 9. Um 9, o homem de área. Precisamos. Precisamos contratar um zagueiro. Porque daqui a pouco o Vitão vai embora. O Inter precisa o mercado repor com qualidade as perdas até o momento. Tá? Qualificar o seu time, não só quantificar. O presidente Alessandro Barcelos deve estar com a cabeça explodindo. Ou não, né? Porque estava passeando na Europa vendo uma final de Champions. Vamos ver, cara. Ontem não tinha um diretor do Inter, tinha só o Mazuco da direção do Inter, dos principais, 4 nomes principais, que é Barcelos, que é o Bisol, que é o D'Alessandro e que é o Mazuco. Só tinha o Mazuco após a derrota pro Fluminense. O Inter vai ter que dar um jeito. E esse jeito, só quem pode dar é a direção. Porque se o Inter cai nessas duas competições, acabou o ano do Internacional em agosto. E isso não pode acontecer. Valeu, gurizada. Vou pedir para quem assistiu até o final que deixe o like, se inscreva no canal e tamo junto. E amanhã, 9 horas da manhã, eu te espero na minha live pra gente trocar uma ideia. Grande abraço, tamo junto! Tudo sobre o clube.